Se a distância entre o plano AX menos 2y mais z igual a D e o plano que contém as retas x menos y sobre 2 igual a y menos 2 sobre 3 igual a z menos 3 sobre 4 e x menos 2 sobre 3 igual a y menos 3 sobre 4 igual a z menos 4 sobre 5 é raiz de 6, se a distância entre os planos é raiz de 6, então o módulo de D é... Bom, vamos analisar essa situação. Trata-se, então, de dois planos. Como se fala da distância entre os dois planos, podemos deduzir que os dois planos são paralelos, porque se eles não fossem paralelos, eles se interceptariam e a distância entre eles, lembre-se de que falamos sempre distância entendendo como distância mínima, essa distância seria zero. De maneira, então, que vamos tratar com planos paralelos. Vou fazer um esquema aqui para visualizar. Aqui estaria um dos planos, digamos que seja o plano cuja equação está dada ali. E aqui um outro plano, ambos paralelos. Essas duas retas que foram dadas aqui, vamos supor que esta aqui represente uma certa reta azul, estaria aqui no plano verde, digamos, e essa outra reta aqui, vamos representá-la cor de rosa, estaria também aqui no plano verde. Como é que nós vamos tratar as distâncias? Uma ideia interessante e uma informação necessária é tratar da equação do plano verde, porque já que ele é paralelo a este outro plano, cuja equação é ax menos 2y mais z igual a d, as equações dos dois planos terão várias semelhanças. Depois de tratar das equações do plano, podemos tomar um ponto qualquer aqui neste plano verde e, usando a ideia de distância de ponto a plano, saber tratar da distância entre os dois planos aqui. Para começar o trabalho, uma boa ideia é tratar de dois vetores que estejam no plano verde e do produto vetorial entre eles, porque o produto vetorial entre dois vetores é um novo vetor que é perpendicular a ambos. E isso pode nos ajudar com um vetor normal aos planos e que vai nos dar muitas pistas a respeito do que procuramos. Vamos, então, localizar alguns pontos do plano verde. E olhando, por exemplo, para a equação da reta azul, eu posso, por exemplo, supor valores de x, y e z que façam com que as igualdades sejam verdadeiras. Por exemplo, bem fácil, se o x for 1, esta fração aqui resulta em zero. Então, o y teria que ser 2 para resultar também em zero, e o z teria que ser 3. O ponto 1, 2, 3 pertence ao plano verde, mas ainda ele pertence à reta azul. Vou localizar um outro ponto. Vamos supor que eu queira que cada fração seja igual a 1. Para que isso aconteça, o x teria que ser 3, porque 3 menos 1, 2 sobre 2 dá 1. O x teria que ser 3. O y teria que ser 5. 5 menos 2, 3 sobre 3, 1. E o z teria que ser 7. Vou pegar um ponto agora da reta cor-de-rosa. É bem fácil se nós pensarmos em igualar a zero. O x seria 2, o y 3 e o z 4. Então, o ponto 2, 3, 4 também pertence ao plano verde, mais precisamente à reta cor-de-rosa. Vamos usar esses três pontos para localizar vetores no plano verde e trabalhar com eles. Vamos definir, então, um vetor A. A partir destes dois primeiros pontos, e para isso basta eu fazer a subtração, por exemplo, das coordenadas dos dois pontos. Então, 3 menos 1, 2, para a abscissa, para a primeira coordenada. Então, teríamos 2i mais 5 menos 2, 3, então 3j, mais 7 menos 3, 4, 4k. Eu peguei os dois pontos da reta azul, então esse vetor está sobre a reta azul, por exemplo, vou fazer aqui em vermelho, o vetor estaria, por exemplo, aqui.
Eu posso escolher dois dos outros pontos aqui para criar um vetor B. E eu vou escolher aqui o primeiro e o último. Veja que está cada um em uma reta. O vetor B seria, então, 2 menos 1, 2i. 3 menos 2 dá 1, então mais 1j. Mais 4 menos 3, 1k. Esse seria o vetor B. Esse vetor B está também sobre o plano. Poderíamos, por exemplo, localizá-lo aqui, em amarelo. Vamos, então, achar o produto vetorial de A por B, porque o produto vetorial de A por B vai ser um vetor perpendicular aos dois. Se os dois estão no plano, então vai ser um vetor normal ao plano. Para fazer a conta, vamos montar aquele determinante. Na primeira linha, I, J, K, vetores unitários. Na segunda linha, os componentes de A, que são 2, 3, 4. E na terceira linha, os do B, 2, 1, 1. Vamos calcular esse determinante. Você pode escolher o método, por exemplo, multiplicando aqui a diagonal principal, etc. Você vai chegar a menos I mais 2j menos k. E isso é exatamente um vetor normal aos planos, aos dois planos, já que eles são paralelos. Por exemplo, representado aqui, um vetor normal ao plano verde, já que nós estávamos partindo dele. Temos agora informações para construir, para escrever a equação do plano. E para fazer isso, nós precisamos lembrar que o produto escalar entre o vetor normal e qualquer vetor do plano tem que ser igual a zero, porque eles são perpendiculares. Agora, para escrever a equação do plano, nós precisamos também lembrar que nós vamos usar um ponto qualquer, por exemplo, um ponto aqui. Este ponto tem as coordenadas x, y, z, genéricas para o plano. E podemos construir um vetor a partir de um ponto conhecido até esse ponto, este vetor. Por exemplo, vamos supor que eu parti deste ponto, melhor dizendo, que eu parti do x, y, z até este ponto. Então, este vetor laranja aqui vai ter as coordenadas x menos 3 e mais y menos 5, y menos 5, j, mais z menos 7, k. O produto escalar do vetor normal com este vetor, que nós sabemos que pertence ao plano, e o x, y, z são coordenadas de um ponto qualquer do plano, isto tem que ser igual a zero. Com isso, nós conseguimos escrever a equação do plano. Mas nós já temos o vetor normal. O vetor normal está aqui. Então, vamos efetuar o produto escalar de menos i mais 2j menos k, que é o n, produto escalar, com o que nós temos aqui acima. E isso tem que ser igual a zero. Efetuando, então, a primeira componente daqui, o menos 1 multiplica o x menos 3 daqui. Menos 1 vezes x menos 3 é só inverter, fica 3 menos x. Mas agora o 2 da segunda componente multiplica aqui, então 2y menos 10, já estou distribuindo. E o menos 1 que multiplica aqui, a mesma coisa ali, multiplicando o z menos 7, simplesmente vai inverter, vamos ter mais 7 menos z. Isso tem que ser igual a zero. Finalmente, separando aqui, nós temos menos x mais 2y menos z, estou separando as letras dos números, resolvendo 3. Menos 10 é menos 7, com mais 7 é zero. Então, já tudo se cancela, temos isso aqui.
igual a zero. Esta é a equação do plano verde. E esta equação do plano B nos dá pistas para a equação do plano A. Por quê? Se eles são paralelos, o coeficiente A do x, o do y e o do z são os mesmos nos dois planos. O que muda é o d, que é esse número que indica a translação de um plano em relação ao outro. Para facilitar a escrita aqui, vamos multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1. Ficaríamos com x menos 2y mais z igual a zero, é equivalente. Vamos adotar esta como a equação do plano verde. E, finalmente, então, transportando isto para o plano cor-de-rosa aqui, o a, coeficiente do x, vale 1. X, o menos 2y, veja que confere, menos 2y, mais o z também, aqui, ó, mais um z também confere, igual a d. Já sabemos que a equação desse plano é esta. Vamos, então, à distância entre os planos para poder chegar ao valor de d. O que nós sabemos é que, se eu tomar um ponto qualquer do plano verde, e nós temos aqui, pelo menos já, 3 pontos do plano verde marcados, precisamos saber a distância dele até o outro plano e já sabemos a distância entre os planos. Nós vamos justamente usar aquela fórmula que foi deduzida em vídeos anteriores para a distância de um ponto a um plano e obter o que nós precisamos aqui. Só lembrando, então, a distância de um ponto a um plano é igual a... Vamos tomar este ponto 1, 2, 3 aqui como referência. Distância deste ponto, vamos supor que ele esteja aqui, até o outro plano. Bem, para fazer isso, nós temos que pegar na equação do plano o coeficiente do x e multiplicar pela coordenada x do ponto, 1 vezes 1, que dá 1, mais o coeficiente do y, que é menos 2, multiplicado pela segunda coordenada, então menos 4, mais o coeficiente do z, que é 1, multiplicado pela terceira coordenada, que dá 3, tudo isso menos o d, que é o d que nós temos aqui, que é justamente o que nós estamos procurando, d. Isso tudo sobre a raiz quadrada da soma dos quadrados dos coeficientes que estão aqui. Então, 1 ao quadrado, que é 1, mais menos 2 ao quadrado, que é 4, mais 1 ao quadrado, de novo, ali para o z, que é 1. Vamos fazer esta conta, e nós sabemos que a distância entre os planos é a raiz quadrada de 6. Isso está dado no enunciado, que diz a distância entre o plano e o outro é a raiz quadrada de 6. Então, raiz quadrada de 6 é igual a... Vamos resolver essa conta. Aqui, 1 menos 4 dá menos 3, mais 3 é 0, sobra simplesmente aqui menos d. No denominador, 1 mais 4, 5, 5 mais 1, 6, raiz quadrada de 6. Multiplicando os dois lados pela raiz quadrada de 6, temos 6 igual a menos d. Ou seja, a partir daqui, nós concluímos que o d é igual a menos 6. Como o enunciado pediu o módulo de d, então o módulo de d é igual simplesmente a 6. E o problema, então, está resolvido. Espero que você tenha achado isso interessante. Até o próximo vídeo.